ao vivo para mais um programa, aula, curso de arquétipos com Leonardo Tondato, historiador, psicólogo. O termo correto é ao live. Ao live, desculpe. Ao live, André e eu estamos aqui. E hoje vamos falar sobre o arquétipo de Oxumaré. Vamos aprender com o aniversariante da semana, não é mesmo? Léo Tondato está mais velho. Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde. Olá, Léo. Feliz aniversário. Obrigado. Exato. Segunda-feira, fiz 12. Ué, semana passada você tinha 13, essa semana tem 12, ao contrário? Ah, vou regredindo. Veja me enquanto. Boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Já vi que a dona Sônia já chegou por aqui. Dona Sônia foi a primeira a entrar. Primeiríssima, que beleza. Nossa segunda sócia, com certeza, com certeza. Tô aqui arrumando os cabelos. E como... Obrigado, dona Sônia. Olá, Pepe. Olá, todo mundo. E como hoje nós vamos falar de Oxumaré, eu vim colorido, ó, pra vocês. Ah! O conteúdo da Marvel. Menino, pois é, vim hoje colorido para falar de Oxumaré, né? Que geralmente é mais cultuado no candomblé, né? Oxumaré. Não são todas as umbandas que cultuam essa força, essa energia, né? Oxumaré, que tem um simbolismo assim, gente, gigantesco. E Ju, nossa sócia, olá! E eu separei alguns recortes hoje interessantes. Então, na nossa viagem de hoje, nós vamos passar um pouco pela alquimia, vamos passar pelo yoga, vamos passar pelos mitos indígenas e pela ayahuasca. Opa! Gostei dessa viagem. Gostei. Eu conheço um pouco. Conheço um pouco esse caminho. Uma surpresa, né? Foi uma surpresa para vocês que tem um conto, né, que vai falar um pouco sobre isso, porque esse simbolismo da serpente é riquíssimo, gente. Sim. Né? E vai ser falado ao redor de várias mitologias, né? Até o Jung colocou também do simbolismo da serpente nos sonhos. Enfim, nós vamos dar uma breve passada aí sobre isso tudo. Olá, Carol, olá! Já está pronto para anotar, André? Aqui, sempre pronto. Já está anotando, olha aqui. Só tem isso gente, de folha, tem que ficar catando o caderno. Gente, tudo isso só com a live? Basicamente só a live. Basicamente. Meu Deus, obrigado, Dirce, pelos votos, viu? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, né, minha fiel amiga. O que nós vamos falar aí sobre esse moço de nome... Boa tarde, tia Cecília. Boa tarde. De nome Oxumaré. Ele é filho de Nanã. Né? Vamos lembrar de que primeiro Nanã teve um filho de nome Obaluaê. Né? Como que Obaluaê nasceu? Oxalufã, ou alguns veem, né, Oxalufã como a qualidade velha de Oxalá, ele foi embebedado por Nanã com vinho de palma, né? E o que acontece? Gente, vinho de palma é um verdadeiro problema na mitologia africana. O pessoal bebe vinho de palma, fica muito louco, não sabe o que fez, e depois, como já dizia o Chan, nosso querido compadre Washington, depois de 9 meses você vê o resultado. Uhum. Né? É um filósofo contemporâneo esse que eu citei.
né, esse compadre Washington. O que acontece? Quando o Baluaê nasce, ele nasce todo feio, deformado, né? Nós conhecemos a lenda, como uma forma de castigo. Mas Nanã também recebe outra profecia. E essa outra profecia vai falar sobre um novo filho que ela terá. Um novo filho que será belíssimo, tal como o arco-íris. E esse filho é Oxumaré. Né? Nós temos uma filha de Oxumaré aqui na live, que é a Ana, que está E eu também sou filha de Oxumaré. Você também? Oh, beleza. E temos aí... Nossa, temos aí os a Oxumaré. nossa casa é uma casa de Oxumaré, né? O Jack é filho de Oxumaré, tem vários. Sim. E hoje uma das filhas lá da casa, que é a Camila, acordou e já mandou lá no grupo, né? Falando de Oxumaré. E depois que eu me toquei, eu falei... E ela é filha de Oxumaré também. Eu falei, nossa, que sincronicidade, né? E, Léo, tem isso, né? De, por exemplo, nossa casa tem energia de Oxumaré muito forte, o Jack é filho de Oxumaré, e a nossa casa acaba tendo vários filhos de Oxumaré. Isso é sincronicidade muito sincronicidade. É uma grande sincronicidade, exatamente. Né? E acaba... Porque o que acontece? Você acaba atraindo aquilo de maneira inconsciente, né? Então, acaba entrando, acaba aparecendo, né? É muito engraçado essas sincronicidades que acontecem, né? E aí, então, Oxumaré, ele é irmão de Omulu, ele é irmão de Euá, irmão de Iroko, né, ou do tempo, que nós chamamos aí de família Patotinha, né, que são os filhos de Nanã, são todos orixás introvertidos. A própria Nanã é introvertida, a família dela são todos introvertidos. É o orixá do arco-íris, né, e possui essa qualidade de eterno movimento. Uma das versões, por exemplo, do tarô dos orixás, ela tem uma lâmina, que a carta de Oxumaré é o mundo com a serpente em cima, justamente dando essa noção do movimento do mundo, né? Que Oxumaré dá um movimento ao mundo. Então, nós vemos aí Oxumaré dando um movimento ao mundo, né? É um orixá cobra. Ele possui o sexo masculino e feminino. Alguns falam que Oxumaré é só masculino e Euá é feminino. Quer dizer, nós temos aí algumas vertentes, gente. Isso depende do fundamento da casa, do que cada um considera, né? E uma coisa que eu sempre bato quando vão falar sobre casas e enfins e afins. Ah, mas então eu coloquei a vela de ponta cabeça, tá errado? Eu coloquei a vela, sei lá, na janela meia-noite, tá certo? Eu acho que cada casa tem seu fundamento, cabe a nós respeitarmos. Né? Porque você sempre vai entrar nessa questão de pra mim tá certo, pra mim tá errado, pra mim tá certo. Cada um teve uma forma que aprendeu. Todo mundo aprendeu a andar da mesma forma? Todo mundo aprendeu a falar da mesma forma? Não. Pai Adérito Simões, que é um youtuber de Umbanda, ele sempre fala: antes de mais nada, eu quero dizer que seu pai de santo está certo e eu estou errado. Aí ele vai lá e fala o fundamento dele, já se isentando de qualquer culpa. Exatamente. Então, assim, porque cada um teve uma história, teve uma linhagem, teve uma sequência aí. E ninguém tá errado, elas se complementam, né? E hoje estamos de homenagem a Ju, ó. Então, o que acontece? A gente pode pensar aí, simbolicamente, em Oxumaré, como uma representação do que nós chamamos, em psicologia analítica, de função transcendente, que é aquilo que vai ligar o que é inconsciente para o que é consciente. Esse movimento aí do arco-íris vai trazer o que é da ordem do inconsciente para o consciente. Né? Então, tem o mito, né, de Oxumaré, que ele se apaixona por Oxum, ele tava passando no Tinder dos orixás, aí ele deu um like em Oxum e deu match. Pelo jeito, todo mundo dava match com todo mundo, só dava like. Os filtros não eram tão refinados naquela época, entendeu? Enfim, era todo mundo no Orum, a distância era próxima, então todo mundo dava like com todo mundo, né?
E o que acontece? Ele ficou enamorado de Oxum, porque ela é belíssima, né? Só que havia um pequeno problema. Oxum era esposa de Xangô, né? E Ju, Xangô adora dividir, né? Entendeu? Ama. Então, Bem normal pros reis. muito, muito. Tranquilo. Ele ficou enfurecido, né? Só boa noite, boa tarde, Dona Penha, boa tarde, Su. E, enfim, o que acontece? Ele decreta uma guerra com Oxumaré. Mas vocês imaginam como foi constituído esse campo de batalha? De um lado, o rei, né? Com seus Oxês na mão. E do outro lado, Oxumaré. Com sua beleza. Entendeu? Não podemos. Vamos falar que Oxumaré apanhou, né, de Xangô e perdeu essa guerra. Mas que surpresa. Só que Xangô, muito benevolente, falou assim: você pode ver a sua amada. Só que o Xangô mora um castelo no alto de uma pedreira, né, enorme, enfim. E aí ele leva água para o castelo de Xangô, por ser muito quente. E quando ele leva água para o castelo de Xangô, é aí que ele realiza o movimento do arco-íris, né? E aí ele surge com as cores do arco-íris para encantar Oxum, né? Então, Oxumaré também vai simbolizar aí o movimento psíquico entre o consciente e o inconsciente. E vai trazer uma coisa que nós chamamos de Uroboro. É a serpente que morde a própria cauda, a serpente alquímica também. Nós vamos falar um pouco mais também sobre ela, né? E é também ligado, Oxumaré, ligado ao clima. Uma coisa às vezes que as pessoas não sabem tanto, né? Mas ele é ligado ao clima. E aí nós podemos associá-lo com Asclépio, com a Íris da mitologia egípcia, né? Então vamos começar a realizar a nossa... Cadê? Pronto, a nossa viagem. Então a primeira coisa que eu falei, que ele se associa ao Ouroboros, que é a serpente alquímica. Esse nome, Ouroboros, né, vem do grego. Oura vai significar cauda. E Boros significa devora. Então ele devora a cauda, né? Então, é aquele que devora a própria cauda. É representado por uma serpente ou também pelo símbolo de um dragão, né? Que morde a própria cauda, mas essa questão de morder a própria cauda vai simbolizar justamente a eternidade. Outra coisa que eu acabei de me lembrar agora, o Xumaré significa também o tilintar das moedas. O barulho, sabe, das moedas também é regido por Oxumaré. Porque é muito comum nesse simbolismo de Oxumaré, existiu um Itã, né, uma lenda que fala que ele era um adivinho, mas muito, muito pobre, e que fez uma profecia para um rei, né, e se tornou muito rico. O Xumaré, ele está ligado aí em uma parte da enantiodromia das coisas. Enantiodromia, meus caros, glossário Léo, é o movimento de pêndulo. Enantiodromia vai falar que quando você vivencia muito a polaridade de um arquétipo, fatalmente você vivenciará a outra polaridade na mesma intensidade. Entendeu? Quantas vezes a gente experimenta... Ontem eu atendi uma pessoa, eu dei exatamente esse exemplo sem saber esse nome, olha só. Eu falei, a força que você... Ela tava falando, parece que tudo que eu faço volta da mesma proporção. Eu falei, é igual você jogar uma bola na parede. A força que ela vai retornar é a mesma do que você jogou a bola. Exatamente, é uma enantiodromia. Então, enantiodromia é um nome complicado para algo simples. Se você quer falar bonito, você fala assim, você está realizando uma enantiodromia. Eu primeiro tenho que aprender a falar isso. André. Mas é mais fácil. Eu vou falar da bola. Fala da bola. Movimento de pêndulo, pronto, também. E ele vai falar sobre essa questão dos extremos. Então ele era pobre, ficou rico, né? Vai falar a respeito disso. E ele vai trazer também um grande movimento eterno do mundo. Até o próprio movimento de rotação da Terra, se nós pensarmos. Né? Ele vai trazer o contínuo das coisas. Não é a cronologia. A cronologia quem vai trazer é Iroko, né?
Mas ele vai trazer o contínuo das coisas. O eterno movimento, o constante movimento que que o Uroboro fala. Os pós-jungianos, o que, que acontece? Nós tínhamos o Jung morreu, nós temos pós-jungianos, nós temos duas grandes escolas de psicologia analítica. A psicologia analítica desenvolvimentista, representada aí pelo Fordham, que é a escola inglesa, e a psicologia analítica arquetípica, muito representada pelo Hillman, que é um autor maravilhoso. E eles vão falar, os pós-jungianos, de um estado de desenvolvimento, né, porque o Jung não foi falando do desenvolvimento, por exemplo, infantil, enfim, né? Eles vão falar de um estado de desenvolvimento urobórico, onde que a mãe e o bebê é um estado fusional, são um só. Então, por isso que vai trazer essa imagem, por exemplo, da serpente que morde a própria cauda, né? O uroboro também vai simbolizar o ciclo da evolução, voltando-se aí para si mesmo, a roda da existência, a dança sagrada da morte e da ressurreição, né? É um símbolo também da criação do universo. Geralmente, ele vem com a expressão Ren Tupan. Um é o todo, né? Mas a primeira aparição aí do Uroboro foi na tumba de Tutankhamon, né? Grande tumba de Tutankhamon, que descobriram vários tesouros, né? Que vai falar de uma ação do deus Ra na sua união com Osíris no submundo. Se nós pensarmos em mitologia egípcia, por exemplo, existia uma questão em que à noite, quando o sol se colocava, né, e aí Ra, Amon-Ra, é a representação do sol poente, e como eu falei da metáfora do sol poente, que aí ele pode iluminar a si mesmo, representando a segunda metade da vida. Quem não viu vai estudar e vai ver nas nossas outras lives, né? Como eu sempre falo. À noite, existia uma grande batalha no firmamento entre o deus Ra, o grande herói aí da mitologia egípcia, e uma serpente que queria engolir o sol do mundo. O primeiro registro que nós vamos ter da figura da serpente, o primeiro registro, que inclusive eu não achei aqui nas minhas coisas, mas eu vou falar para vocês onde que ele está, é o registro na epopeia de Gilgamesh. Eu acho que um dos mais antigos, achei, uma das mais antigas histórias de heróis míticas. Inclusive, o título de um livro eu acho que está esgotado, gente. Mas se alguém achar em PDF, pode inclusive mandar uma mensagem, tá? Eu tô querendo esse livro. Que é um livro lindo que vai falar sobre a questão do herói, né? Epopeia de Gilgamesh, muito conhecido pelos junguianos também. Então, o que acontece? A gente vai ver várias esculturas onde nós temos a questão da serpente, né? No filme O Exorcista, por exemplo, o Pangu, que é o demônio, né, que possui lá a Regan, ele não lembro se ele possui serpentes nas mãos, ou tem uma coisa também relacionada à serpente, né? Até a serpente, Adão e Eva, foi a serpente quem os tentou, né? Para comer do fruto proibido. Enfim, então, o simbolismo também da serpente como algo que é traiçoeiro, algo que pode ser maléfico aí para as pessoas. Mas a serpente, tem a carta da serpente no baralho cigano. Que eu adoro, inclusive. Eu também, entendeu? E o que acontece? Ela produz o antídoto do próprio veneno. Uhum. Ela troca de pele, então ela é resiliente, ela se transforma, dependendo do momento, dependendo do tipo de território. O símbolo da medicina é da serpente, o símbolo da história também contém serpentes. O símbolo da história são duas serpentes e uma ampulheta, se eu não me engano. Então, várias áreas aí da saúde
usam do símbolo da serpente, justamente também nessa questão da cura. Tá? Eu vou fazer uma reivindicação nessa live. Ou vocês me derrubam, ou vocês me colocam de frente. Eu estou magoado. Vou falar com minha terapeuta. Então, o que acontece? Brincadeira, gente. Tem, por exemplo, na Grécia, o culto à serpente através do caduceu, né? O bastão de Asclépio, representando a medicina. Daí pro romano, que é o Esculápio, que é o bastão de Esculápio, né? Que é o representante da medicina. Alguns também acreditam que foram os símbolos que vieram da Mesopotâmia, né? Como eu estava falando de egípcia, né, da egípcia, então a gente tem várias questões aí da serpente. Tem na mitologia maia também, serpente. As mitologias primitivas, e primitivas aqui antropologicamente dizendo, quer dizer primordiais e não atrasadas, tá? No hinduísmo, nós temos a serpente como parte da mitologia. Né? Então, olha só, olha que lindo, gente. Acabei de descobrir também. Na Austrália, os aborígenes, o mito de... é verdade, agora que eu lembrei. O mito de criação deles é associado com a serpente arco-íris. Léo. Eu. A dona Sônia está perguntando por que a serpente é vista tão ruim no Ocidente. Então, dona Sônia é sempre um prazer. O que acontece? A serpente ficou muito atrelada à nossa cultura judaico-cristã. Como foi a mosca que pousou na sua sopa, ou seja, foi ela quem fez o homem pecar, então ela ficou vista como algo negativo. Né? Nós possuímos uma cultura aí judaico-cristã. Então você logo acaba daí associando a serpente ao pecado. Entendeu? É igual, como eu estava falando também, a própria questão da sexualidade. A serpente também ficou ligada à questão da sexualidade, né? A serpente ficou ligada também ao pecado da inveja. Às 6h30 nós teremos outra live lá com o Instituto Lotus, que eu vou falar, né? Muito Eu e a legal, Dani falaremos sobre o arquétipo da sombra e os 7 pecados capitais. Então, o que acontece? Ela ficou ligada à condição do pecado, à condição da sexualidade como algo que rasteja. Olha só essa questão, né, dona Sônia? Ficou ligado, por exemplo, a algo que rasteja. A sexualidade aí também como algo que rasteja, algo furtivo. E não algo que as pessoas vivenciam na sua experiência de vida. Por quê? Vamos olhar, por exemplo, a questão católica mais antiga, né? Idade Média. Você vai falar de sexo? Não! Né? Tava todo mundo aí queimando os seus demônios internos, né? E externos. Antigamente tinha uma coisa na igreja que batia-se no peito e se falava meia culpa, né? Então, claro, a culpa é nossa. Aí você tem, por exemplo, o barroco, né? Em que todo mundo pecava, fazia uma putaria franciscana e ia na igreja pedir perdão a Deus, estamos redimidos. Né? Existe raciocínio barroco até hoje, gente. E o que acontece? Então, como eu falei, na Mesoamérica também tem a questão da serpente, né? É um símbolo. Tem na mitologia nórdica a serpente. Um dragão, né, ou uma cobra, dependendo da fonte, que se alimentava da árvore sagrada, né, das raízes de Yggdrasil, que é a árvore sagrada. Então, olha quanta coisa que possui o simbolismo da serpente. Por exemplo, o Jung vai falar, lá nas obras completas dele, que a serpente como um símbolo de medo,
tem também um papel importante nos sonhos. E por favor, gente, muitas vezes a gente tem um sonho e tem um símbolo, e aí nós vamos assim, eu vou no Pai Google da Aruanda, da Aruandê, Aruandá, eu vou buscar o que quer dizer aquilo. Eu já vou bem fazer isso na hora que acabar, porque eu acabei de lembrar que sonhei com maracujá. Então, na hora que terminar, eu vou procurar lá, Google, sonhar com maracujá. Então, deixa eu até tomar aqui o meu golinho na minha frente. Peraí. E é curioso, né, que Jung fala que a serpente se conecta ao medo, né? Inclusive, eu quero deixar um recado aqui, se caso você esteja aí cometendo aí um tráfico de alguma cobra peçonhenta, por exemplo, uma naja, não faça, tá? Tenha medo, não faça. Eu ouvi falar que teve um cara que tomou uma mordidinha de leve aí. Bem feito. Muito bem feito. Hashtag sou mais a cobra. Parabéns aí agora. Hashtag sou mais a cobra, adorei. Mas aí o reino animal tá nos orgulhando muito ultimamente. Pois é, reivindicando que é dele, né? Exatamente. Justo. E o que acontece? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, sei lá, sonhei com Hades. E esse é do Hércules, né? O que acontece? Vai lá, Hades, o que é sonhar com Hades? Aí você tem, no Pai Google de Aruandê, Aruandá, sonhar com Hades quer dizer que você está visitando o seu inferno. Pronto. O indivíduo tem depressão, liga pra mim, ótimo, mais um paciente, mas, enfim, não é isso, gente. Essa interpretação tão literal mata o símbolo. O símbolo é algo inesgotável, meus amores. Entendeu? Porque às vezes a gente tem uma questão de, então isso é isso, tal é tal, causa e efeito. Não. Você tem, por exemplo, o contexto do sonhador. Se aquela pessoa, por exemplo, for um homem ou uma mulher que tem questões mais Hades e faz uma descida ao Hades, enquanto um processo pessoal de olhar para si mesmo, um recolhimento da sua energia psíquica, olhar para algumas questões, talvez ele precise trafegar pelas regiões do Hades e do simbólico de si, para poder pegar algumas coisas. Hades também tem tesouros. Então, o que essa pessoa está fazendo com isso? Né? E um sonho, você sempre pode voltar nele em outro momento, porque o símbolo ele é algo inesgotável, meus amores. E você depois fala do seu sonho de maracujá. Então, o que acontece? Então, via de regra, né? Ela vai trazer uma animação anormal do inconsciente. Por exemplo, se você associar com a serpente e a serpente falar, é um indício de uma outra coisa, do arquétipo do self. Entendeu? Aí você vai naqueles manuais do Pai Google, Aruandê, Aruandá, sonhando com a serpente falando, é a sua sexualidade que está conversando contigo. Alguém vai te trair. A serpente está avisando de traição. Tome cuidado durante esse próximo período, no sentido de, sabe, de que coloca aquilo. E não, a serpente pode estar falando. Será que às vezes a pessoa não precisa de incorporar a serpente para si mesmo? A serpente fala no mito de Oxóssi também, em que Oxóssi mata o Xumaré. E o Xumaré vai cantando, não sou cobra para Odé comer. Mesmo assim, ele caça de maneira inadvertida e morre. O Somos Todos Nós é uma reedição do mito de Oxóssi com Xumaré. Mas, enfim. O que acontece? O meu computador aqui que tá. E o que acontece? Então, a gente tem que olhar com muito carinho. Tem um contexto da pessoa, o que ela está passando. Às vezes a cobra está como símbolo do self, indicando alguma questão de sabedoria, uma questão que a pessoa pode ser mais prospectivo, que é quando a energia psicológica se lança para frente, e aí nós temos os sonhos premonitórios, aí pode ser simbolizando a própria Asclépio. Então, né, por favor, cuidado, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês, ela tá aqui comigo. Eu vou contar para vocês a lenda da jiboia branca, do povo
Conhece essa? Ayahuasca vem chegando. A É, do... jiboia branca é muito associada, né? Aos rituais de ayahuasca. É Então, chamada força vista. eu vou contar da lenda da jiboia branca dos Runiquim. O que acontece? Né? É uma tribo indígena. Então, vamos lá. Conta-se, vou ler para vocês, tá, meus amores? Tem uma pergunta aqui, Léo, da A Cris. Cris. Cris vai ser minha aluna, gente. Vou contar para vocês. Cris vai ser minha aluna. Em muitas culturas orientais, sim, é diferente. É diferente. Por exemplo, você tem a serpente, né, no horóscopo chinês. É diferente porque a psique japonesa, né, a psique oriental, na verdade, o Jung ele vai falar da religião ocidental, quando ele vai falar psicologia e religião, ele fala da psicologia e religião ocidental, psicologia e religião oriental, porque você tem mudanças aí nesse simbolismo, você tem um outro contexto, uma outra forma de se associar com as coisas e com os elementos, né? Então, ela é diferente. Então, vamos lá. Conta-se que o guerreiro foi procurar a caça. Ele estava caçando e acabou encontrando um encantado. A mãe da jiboia branca, que morava no Lago Grande. Né? A jiboia morava nesse lago, então, né, como eu estou falando para vocês. E se transformava em uma mulher. Ia para a terra e depois voltava para o lago. A partir desse encontro, nesse momento, o guerreiro se apaixonou. Pediu ela em casamento e ela aceitou. O guerreiro e a jiboia tiveram uma vida muito boa. Conhecimento e aprendizado no mundo espiritual da jiboia branca. Nesse lago grande, na comunidade da jiboia branca, viviam muitos encantados. Todos eles conheciam o segredo da planta do poder, que é a ayahuasca, o cipó. O cipó, para nós, e Nishipai, né? A folha que se chama cauá. O guerreiro aprendeu com a jiboia branca todos os ensinamentos do canto, do mantra. Nós chamamos miração da jiboia encantada. Aprendeu como se preparar para chamar os encantados. Eu acabei de me perder. Todas as criações de Deus que nós chamamos de Kushipa, enfim, são uns cantos na nossa língua, né? Cantamos Runimeka, que é o nosso canto, o nosso mantra da jiboia, né? Nosso pajé, professor, mestre, e nosso Deus que nos ensinou. Foi assim que o povo Runiquim recebeu esses conhecimentos. O presente de curar as comunidades, né? Os parentes, orientar os ensinamentos. Eles receberam através da ayahuasca a sabedoria. Todos os conhecimentos que vêm da ayahuasca, a cultura ayahuasqueira do cipó. Então, vamos lá. Continuando. Então, dentro dessa comunidade que o guerreiro foi morar, junto com a sua esposa, a jiboia branca, você percebe quem que tem o segredo dos mistérios das coisas. Não é o homem, é a mulher. Entendeu? É a mulher que possui o segredo. Na mitologia africana nós temos as figuras das feiticeiras, a Miosorongá, que são as grandes mães que guardam o segredo do mundo, comparadas às moiras gregas, né? Foi morar junto com a sua esposa, jiboia branca, e eles tiveram 3 filhos. E assim ele foi convivendo na vida deles, fazendo tudo como eles. A lenda nos conta, meus amores, que ficaram uns 3 anos morando no fundo desse lago escuro, na profundeza do inconsciente, simbolicamente. Teve um certo dia que os pajés da comunidade foram buscar o cipó e a folha. O guerreiro, que estava ali há um tempo, nunca tinha experimentado o cipó, mas tinha curiosidade. Ele ia no ritual do Nishipai sem tomar, porque a jiboia não deixava participar da miração do cipó sagrado, do ensinamento. Mas naquele dia ele queria participar, era o momento.
Então o guerreiro pediu permissão para tomar o cipó. Já tinha se passado, afinal de contas, 3 anos, né? A jiboia branca falou que ele não podia, porque era muito forte a miração de todos os segredos da jiboia. Em volta da mata tinha uma miração muito sagrada. Aí ele falou: mas eu quero participar, né? Sabe, homem super paciente, né? Ele devia ser filho de Xangô, esse daí. O aniversariante da semana, não é mesmo? Léo Tondati está mais velho. Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde. Olá, Léo. Feliz aniversário. Obrigado. Exato. Segunda-feira, fiz 12. Ué, semana passada você tinha 13, essa semana tem 12, ao contrário? Ah, vou regredindo. Benjamin Button. Boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Já vi que a dona Sônia já chegou por aqui. Dona Sônia foi a primeira a entrar. Primeiríssima, que beleza. Nossa segunda sócia, com certeza, com certeza. Tô aqui arrumando os cabelos. E como... Obrigado, dona Sônia. Olá, Pepe. Olá, todo mundo. E como hoje nós vamos falar de Oxumaré, eu vim colorido, ó, pra vocês. O conteúdo da Marvel. Menino, pois é, vim hoje colorido para falar de Oxumaré, né? Que geralmente é mais cultuado no candomblé, né, Oxumaré? Não são todas as umbandas que cultuam essa força, essa energia, né, Oxumaré? Que tem um simbolismo, assim, gente, gigantesco. E Ju, nossa sócia, olá! E eu separei alguns recortes hoje interessantes. Então, na nossa viagem de hoje, nós vamos passar um pouco pela alquimia, vamos passar pelo yoga, vamos passar pelos mitos indígenas e pela ayahuasca. Opa! Então, gostei dessa viagem. Gostei. Eu conheço um pouco. Conheço um pouco esse caminho. Uma surpresa, né? Foi uma surpresa para vocês que tem um conto, né, que vai falar um pouco sobre isso, porque esse simbolismo da serpente é riquíssimo, gente. Sim. Né? E vai ser falado ao redor de várias mitologias, né? Até o Jung colocou também do simbolismo da serpente nos sonhos. Enfim, nós vamos dar uma breve passada aí sobre isso tudo. Olá, Carol, olá! Já está pronto para anotar, André? Aqui, sempre pronto. Já tá gravando, olha aqui. Só tem isso gente, de folha, tem que ficar catando o caderno. Gente, tudo isso só com a live? Basicamente só a live. Basicamente. Meu Deus, obrigado, Dirce, pelos votos, viu? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, né, minha fiel amiga. O que nós vamos falar aí sobre esse moço de nome... Boa tarde, tia Cecília. Boa tarde, de nome Oxumaré. Ele é filho de Nanã, né? Vamos lembrar de que primeiro Nanã teve um filho de nome Obaluaê, né? Como que Obaluaê nasceu? Oxalufã, ou alguns veem, né, Oxalufã como a qualidade velha de Oxalá, ele foi embebedado por Nanã com vinho de palma, né? E o que acontece? Gente, vinho de palma é um verdadeiro problema na mitologia africana. O pessoal bebe vinho de palma, fica muito louco, não sabe o que fez, e depois, como já dizia o Tchan,
nosso querido compadre Washington, depois de 9 meses você vê o resultado. Uhum. Né? É um filósofo contemporâneo esse que eu citei. Esse compadre Washington. O que acontece? Quando o Baluaê nasce, ele nasce todo feio, deformado, né? Nós conhecemos a lenda, como uma forma de castigo. Mas Nanã também recebe outra profecia. E essa outra profecia vai falar sobre um novo filho que ela terá. Um novo filho que será belíssimo, tal como o arco-íris. E esse filho é Oxumaré. Né? Nós temos uma filha de Oxumaré aqui na live, que é a Ana, que tá E eu também sou aqui. filha de Oxumaré. Você também. Oh, beleza. E temos aí. Nossa, Temos aí os inclusive, a Oxumaré. nossa casa é uma casa de Oxumaré, né? O Jack é filho de Oxumaré, tem vários. Sim. E hoje uma das filhas lá da casa, que é a Camila, acordou e já mandou lá no grupo, né? Falando de Oxumaré. E depois que eu me toquei, eu falei... E ela é filha de Oxumaré também. Eu falei, nossa, que sincronicidade, né? E Léo, tem isso, né? De, por exemplo, nossa casa tem energia de Oxumaré muito forte, o Jack é filho de Oxumaré, e a nossa casa acaba tendo vários filhos de Oxumaré. Isso é sincronicidade muito sincronicidade. É uma grande sincronicidade, exatamente. Né? E acaba. Porque o que acontece? Você acaba atraindo aquilo de maneira inconsciente, né? Então acaba entrando, acaba aparecendo, né? É muito engraçado essas sincronicidades que acontecem, né? E aí então, o Xumaré, ele é irmão de Omulu, ele é irmão de Euá, irmão de Iroko, né, ou do tempo, que nós chamamos aí de família Patotinha, né, que são os filhos de Nanã, são todos orixás introvertidos. A própria Nanã é introvertida, a família dela são todos introvertidos. É o orixá do arco-íris, né, e possui essa qualidade de eterno movimento. Uma das versões, por exemplo, do tarô dos orixás, ela tem uma lâmina que a carta de Oxumaré é o mundo com a serpente em cima, justamente dando essa noção do movimento do mundo, né? Que Oxumaré dá o movimento ao mundo. Então, nós vemos aí Oxumaré dando o movimento ao mundo, né? É um orixá cobra. Ele possui o sexo masculino e feminino. Alguns falam que o Xumaré é só masculino e o Euá é feminino. Quer dizer, nós temos aí algumas vertentes, gente. Isso depende do fundamento da casa, do que cada um considera, né? E uma coisa que eu sempre bato quando vão falar sobre casas e enfins e afins. Ah, mas então eu coloquei a vela de ponta cabeça, tá errado? Eu coloquei a vela, sei lá, na janela meia-noite, tá certo? Eu acho que cada casa tem seu fundamento, cabe a nós respeitarmos. Né? Porque sempre vai entrar nessa questão de pra mim tá certo, pra mim tá errado, pra mim tá certo. Cada um teve uma forma que aprendeu. Todo mundo aprendeu a andar da mesma forma? Todo mundo aprendeu a falar da mesma forma? Não. O pai Adérito Simões, que é um youtuber de Umbanda, ele sempre fala: antes de mais nada, eu quero dizer que seu pai de santo está certo e eu estou errado. Aí ele vai lá e fala o fundamento dele, já isentando de qualquer culpa. Exatamente. Então, assim, porque cada um teve uma história, teve uma linhagem, teve uma sequência aí. E ninguém tá errado, elas se complementam, né? E hoje estamos de homenagem a Ju, ó. Então, o que acontece? A gente pode pensar aí, simbolicamente, em Oxumaré, como uma representação do que nós chamamos em psicologia analítica de função transcendente, que é aquilo que vai ligar o que é inconsciente para o que é consciente. Esse movimento aí do arco-íris vai trazer o que é da ordem do inconsciente para o consciente. Né? Então, tem o mito, né, de Oxumaré, que ele se apaixona por Oxum, ele tá passando no Tinder dos orixás, aí ele deu um like em Oxum e deu match. Pelo jeito, todo mundo dava match com todo mundo, só dava like. Os filtros não eram tão refinados naquela época, entendeu?
Enfim, era todo mundo no Orum, a distância era próxima, então todo mundo dava like com todo mundo, né? E o que acontece? Ele ficou enamorado de Oxum, porque ela é belíssima, né? Só que havia um pequeno problema. Oxum era esposa de Xangô, né? E Ju, Xangô adora dividir, né? Entendeu? Ama. Então, Bem normal pros reis. muito, muito. Tranquilo. Ele ficou enfurecido, né? Só boa noite, boa tarde, dona Penha, boa tarde, Su. E, enfim, o que acontece? Ele decreta uma guerra contra o Maria. Mas vocês imaginam como foi constituído esse campo de batalha? De um lado, o rei, né? Com seus Oxês na mão. E do outro lado, o Xumaré. Com sua beleza. Entendeu? Não podemos. Vamos falar que o Xumaré apanhou, né, de Xangô e perdeu essa guerra. Mas que surpresa. Só que Xangô, muito benevolente, falou assim: você pode ver a sua amada. Só que onde Xangô mora é um castelo no alto de uma pedreira, né? Enorme, enfim. E aí ele leva água para o castelo de Xangô, por ser muito quente. E quando ele leva água para o castelo de Xangô, é aí que ele realiza o movimento do arco-íris, né? E aí ele surge com as cores do arco-íris para encantar Oxum, né? Então, o Xumaré também vai simbolizar aí o movimento psíquico entre o consciente e o inconsciente. E vai trazer uma coisa que nós chamamos de Uroboro. É a serpente que morde a própria cauda. A serpente alquímica também. Nós vamos falar um pouco mais também sobre ela, né? E é também ligado, o Xumaré é ligado ao clima. Uma coisa às vezes que as pessoas não sabem tanto, né? Mas ele é ligado ao clima. E aí nós podemos associá-lo com Asclépio, com a Íris da mitologia egípcia, né? Então vamos começar a realizar a nossa... Cadê? Pronto, a nossa viagem. Então a primeira coisa que eu falei, que ele se associa ao Ouroboros, que é a serpente alquímica. Esse nome, Ouroboros, né, vem do grego. Oura vai significar cauda. E Boros significa devora. Então ele devora a cauda, né? Então, é aquele que devora a própria cauda. É representado por uma serpente ou também pelo símbolo de um dragão, né? Que morde a própria cauda. Mas essa questão de morder a própria cauda vai simbolizar justamente a eternidade. Outra coisa que eu acabei de me lembrar agora, o Xumaré significa também o tilintar das moedas. O barulho, sabe, das moedas também é regido por Oxumaré. Porque é muito comum, nesse simbolismo de Oxumaré, existiu um Itã, né, uma lenda que fala que ele era um adivinho, mas muito, muito pobre, e que fez uma profecia para um rei, né, e se tornou muito rico. O Xumaré, ele está ligado aí em uma parte da enantiodromia das coisas. Enantiodromia, meus caros, glossário Léo. É o movimento de pêndulo. Enantiodromia vai falar que quando você vivencia muito a polaridade de um arquétipo, fatalmente você vivenciará a outra polaridade na mesma intensidade. Entendeu? Quantas vezes a gente experimenta... Ontem eu atendi uma pessoa, eu dei exatamente esse exemplo sem saber esse nome, olha só. Eu falei, a força que você... Ela tava falando, parece que tudo que eu faço volta da mesma proporção. Eu falei, é igual você jogar uma bola na parede. A força que ela vai retornar é a mesma que você jogou a bola. Exatamente, a enantiodromia. Então, enantiodromia é um nome complicado para algo simples. Se você quer falar bonito, você fala assim, você está realizando uma enantiodromia. Entendeu? Primeiro tem que aprender a falar isso. André. Mas eu vou falar da bola. Fala da bola. Movimento de pêndulo, pronto, também. E ele vai falar sobre essa questão dos extremos. Então ele era pobre, ficou rico, né? Vai falar a respeito disso. E ele vai trazer também um grande movimento eterno do mundo. Até o próprio movimento de rotação da Terra, se nós pensarmos. Né?
ele vai trazer o contínuo das coisas. Não é a cronologia. A cronologia quem vai trazer é Iroko, né? Mas ele vai trazer o contínuo das coisas. O eterno movimento, o constante movimento que que o Uroboro fala. Os pós-jungianos, o que acontece? Nós tínhamos o Jung morreu, nós temos pós-jungianos, nós temos duas grandes escolas de psicologia analítica. A psicologia analítica desenvolvimentista, representada aí pelo Fordham, que é a escola inglesa, e a psicologia analítica arquetípica, muito representada pelo Hillman, que é um autor maravilhoso. E eles vão falar, os pós-jungianos, de um estado de desenvolvimento, né, porque o Jung não foi falando do desenvolvimento, por exemplo, infantil, enfim, né? Eles vão falar de um estado de desenvolvimento urobórico, onde que a mãe e o bebê é um estado fusional, são um só. Então, por isso que vai trazer essa imagem, por exemplo, da serpente que morde a própria cauda, né? O uroboro também vai simbolizar o ciclo da evolução, voltando-se aí para si mesmo, a roda da existência, a dança sagrada da morte e da ressurreição, né? É um símbolo também da criação do universo. Geralmente, ele vem com a expressão Ren Tupan. Um é o todo, né? Mas a primeira aparição aí do Uroboro foi na tumba de Tutankhamon, né? Grande tumba de Tutankhamon, que descobriram vários tesouros, né? Que vai falar de uma ação do deus Ra na sua união com Osíris no submundo. Se nós pensarmos em mitologia egípcia, por exemplo, existia uma questão em que à noite, quando o sol se colocava, né, e aí Ra, Amon-Ra, é a representação do sol poente, e como eu falei na metáfora do sol poente, que aí ele pode iluminar a si mesmo, representando a segunda metade da vida. Quem não viu vai estudar e vai ver nas nossas outras lives, né? Como eu sempre falo. À noite, existia uma grande batalha no firmamento entre o deus Ra, o grande herói aí da mitologia egípcia, e uma serpente que queria engolir o sol do mundo. O primeiro registro que nós vamos ter da figura da serpente, o primeiro registro, que inclusive eu não achei aqui nas minhas coisas, mas eu vou falar para vocês onde que ele está, é o registro na epopeia de Gilgamesh. Eu acho que um dos mais antigos, achei, uma das mais antigas histórias de heróis míticas. Inclusive, o título de um livro eu acho que está esgotado, gente. Mas se alguém achar PDF, pode inclusive mandar uma mensagem, tá? Tô querendo esse livro. Que é um livro lindo para falar sobre a questão do herói, né? Epopeia de Gilgamesh, muito conhecido pelos junguianos também. Então, o que acontece? A gente vai ver várias esculturas onde nós temos a questão da serpente, né? No filme O Exorcista, por exemplo, o Pangu, que é o demônio, né, que possui lá a Regan, ele não lembro se ele possui serpentes nas mãos, ou tem uma coisa também relacionada à serpente, né? Até a serpente, Adão e Eva, foi a serpente quem os tentou, né? Para comer do fruto proibido. Enfim, então, o simbolismo também da serpente como algo que é traiçoeiro, ou algo que pode ser maléfico aí para as pessoas. Mas a serpente, tem a carta da serpente no baralho cigano. Que eu adoro, inclusive. Eu também, entendeu? E o que acontece? Ela produz o antídoto do próprio veneno. Uhum. Ela troca de pele, então ela é resiliente, ela se transforma, dependendo do momento, dependendo do tipo de território. O símbolo da medicina é da serpente, o símbolo da história também contém serpentes. O símbolo da história são duas serpentes e uma ampulheta, se eu não me engano.
né? Então, várias áreas aí da saúde usam do símbolo da serpente, justamente também nessa questão da cura. Tá? Eu vou fazer uma reivindicação nessa live. Ou vocês me derrubam, ou vocês me colocam de frente. Eu estou magoado. Vou falar com minha terapeuta. Então, o que acontece? Brincadeira, gente. Tem, por exemplo, na Grécia, o culto à serpente através do caduceu, né? O bastão de Asclépio, representando a medicina. Daí pro romano, que é o Esculápio, que é o bastão de Esculápio, né? Que é o representante da medicina. Alguns também acreditam que foram símbolos que vieram da Mesopotâmia, né? Como eu estava falando de egípcia, né, da egípcia, então a gente tem várias questões aí da serpente. Tem na mitologia maia também, serpente. As mitologias primitivas, e primitivas aqui antropologicamente dizendo, quer dizer primordiais e não atrasadas, tá? No hinduísmo, nós temos a serpente como parte da mitologia. Né? Então, olha só, olha que lindo, gente. Acabei de descobrir também. Na Austrália, os aborígenes, o mito de... é verdade, agora que eu lembrei. O mito de criação deles é associado com a serpente arco-íris. Léo. Eu. A dona Sônia está perguntando por que a serpente é vista tão ruim no Ocidente. Então, dona Sônia é sempre um prazer. O que acontece? A serpente ficou muito atrelada à nossa cultura judaico-cristã. Como foi a moça que pousou na sua sopa, ou seja, foi ela quem fez o homem pecar, então ela ficou vista como algo negativo. Né? Nós possuímos uma cultura aí judaico-cristã. Então você logo acaba daí associando a serpente ao pecado. Entendeu? É igual, como eu estava falando também, a própria questão da sexualidade. A serpente também ficou ligada à questão da sexualidade, né? A serpente ficou ligada também ao pecado da inveja. Às 6h30 nós teremos outra live lá com o Instituto Lotus, que eu vou falar, né? Muito Eu e a legal, Dani. Falaremos sobre o arquétipo da sombra e os 7 pecados capitais. Então, o que acontece? Ela ficou ligada à condição do pecado, à condição da sexualidade como algo que rasteja. Olha só essa questão, né, dona Sônia? Ficou ligado, por exemplo, a algo que rasteja. A sexualidade aí também como algo que rasteja, algo furtivo. E não algo que as pessoas vivenciam na sua experiência de vida. Por quê? Vamos olhar, por exemplo, a questão católica mais antiga, né? Idade Média. Você vai falar de sexo? Não! Né? Tava todo mundo aí queimando os seus demônios internos, né? E externos. Antigamente tinha uma coisa na igreja que batia-se no peito e se falava meia culpa, né? Então, claro, a culpa é nossa. Aí você tem, por exemplo, o barroco, né? Em que todo mundo pecava, fazia uma putaria franciscana e ia na igreja pedir perdão a Deus, estamos redimidos. Né? Existe raciocínio barroco até hoje, gente. E o que acontece? Então, como eu falei, na Mesoamérica também tem a questão da serpente, né? É um símbolo. Tem na mitologia nórdica a serpente. Um dragão, né, ou uma cobra, dependendo da fonte, que se alimentava da árvore sagrada, né, das raízes de Yggdrasil, que é a árvore sagrada. Então, olha quanta coisa que possui o simbolismo da serpente. Por exemplo, o Jung vai falar
lá nas obras completas dele, que a serpente como um símbolo de medo tem também um papel importante nos sonhos. E por favor, gente, muitas vezes a gente tem um sonho e tem um símbolo, e aí nós vamos assim, eu vou no pai Google da Aruanda, da Aruandê, Aruandá, eu vou buscar o que quer dizer aquilo. Eu já vou bem fazer isso na hora que acabar, porque eu acabei de lembrar que sonhei com maracujá. Então, na hora que terminar, eu vou procurar lá, Google, sonhar com maracujá. Então, deixa eu até tomar aqui o meu golinho na minha frente. Peraí. E é curioso, né, que Jung fala que a serpente se conecta ao medo, né? Inclusive, eu quero deixar um recado aqui, se caso você esteja aí cometendo aí um tráfico de alguma cobra peçonhenta, por exemplo, uma naja, não faça, tá? Tenha medo, não faça. Eu ouvi falar que teve um cara aí que tomou uma mordidinha de leve aí. Bem feito. Muito bem feito. Hashtag sou mais a cobra. Parabéns aí agora. Hashtag sou mais a cobra, adorei. Mas aí o reino animal tá nos orgulhando muito ultimamente. Pois é, reivindicando que é dele, né? Exatamente. Justo. E o que acontece? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, sei lá, sonhei com Hades. E esse é do Hércules, né? O que acontece? Vai lá, Hades, o que é sonhar com Hades? Aí você tem, no pai Google de Aruanda e Aruandá, sonhar com Hades quer dizer que você está visitando o seu inferno. Pronto. O indivíduo tem depressão, liga pra mim, ótimo, mais um paciente, mas, enfim, não é isso, gente. Essa interpretação tão literal mata o símbolo. O símbolo é algo inesgotável, meus amores. Entendeu? Porque às vezes a gente tem uma questão de, então isso é isso, tal é tal, causa e efeito. Não. Você tem, por exemplo, o contexto do sonhador. Se aquela pessoa, por exemplo, for um homem ou uma mulher que tem questões mais Hades, e faz uma descida ao Hades, enquanto um processo pessoal de olhar para si mesmo, um recolhimento da sua energia psíquica, olhar para algumas questões, talvez ele precise trafegar pelas regiões do Hades e do simbólico de si, para poder pegar algumas coisas. Hades também tem tesouros, então o que essa pessoa está fazendo com isso? Né? E um sonho, você sempre pode voltar nele em outro momento, porque o símbolo ele é algo inesgotável, meus amores. Tá? E você depois me fala do seu sonho de maracujá. Então o que acontece? Então, via de regra, né? Ela vai trazer uma animação anormal do inconsciente. Por exemplo, se você associar com a serpente e a serpente falar, é um indício de uma outra coisa, do arquétipo do self. Entendeu? Aí você vai naqueles manuais do pai Google, Aruanda e Aruandá, sonhei com a serpente falando, é a sua sexualidade que está conversando contigo. Alguém vai te trair. A serpente está avisando de traição. Tome cuidado durante esse próximo período, no sentido de, sabe, de que coloca aquilo. E não, a serpente pode estar falando. Será que às vezes a pessoa não precisa de incorporar a serpente para si mesmo? A serpente fala no mito de Oxóssi também, em que Oxóssi mata o Xumaré. E o Xumaré vai cantando: não sou cobra para Odé comer. Mesmo assim, ele caça de maneira inadvertida e morre. O Somos Todos Nós é uma reedição do mito de Oxóssi com Xumaré. Mas, enfim. O que acontece? O meu computador aqui que tá. E o que acontece? Então, a gente tem que olhar com muito carinho. Tem um contexto da pessoa, o que ela está passando. Às vezes a cobra está como símbolo do self, indicando alguma questão de sabedoria. É uma questão que a pessoa pode ser mais prospectiva, que é quando a energia psicológica se lança para frente, e aí nós temos os sonhos premonitórios. Aí pode ser simbolizando a própria Asclépio. Então, né, por favor, cuidado, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês, ela está aqui comigo.
Eu vou contar para vocês a lenda da jiboia branca, do Ah, povo. a Conhece essa? ayahuasca vem chegando. A É, jiboia branca é muito associada, né? Aos rituais de ayahuasca. É então, chamada força vista. eu vou contar da lenda da jiboia branca dos Runiquim. O que acontece? Né? É uma tribo indígena. Então vamos lá. É, conta-se, vou ler para vocês, tá, meus amores? Tem uma pergunta aqui, Léo, da A Cris. Cris, é, Cris vai ser minha aluna, gente. Vou contar para vocês. Cris vai ser minha aluna. É, em muitas culturas orientais, sim, é diferente. É diferente. Por exemplo, você tem a serpente, né, no horóscopo chinês. É diferente porque a psique japonesa, né, a psique oriental, na verdade, o Jung ele vai falar da religião ocidental, quando ele vai falar psicologia e religião, ele fala da psicologia e religião ocidental, psicologia e religião oriental, porque você tem mudanças aí nesse simbolismo, você tem um outro contexto, uma outra forma de se associar com as coisas e com os elementos, né? Então, ela é diferente. Então, vamos lá. Conta-se que o guerreiro foi procurar a caça. Ele estava caçando e acabou encontrando um encantado. A mãe da jiboia branca, que morava no Lago Grande. Né? A jiboia morava nesse lago, então, né, como eu estou falando para vocês. E se transformava em uma mulher. Ia para a terra e depois voltava para o lago. A partir desse encontro, nesse momento, o guerreiro se apaixonou. Pediu ela em casamento e ela aceitou. O guerreiro e a jiboia tiveram uma vida muito boa. Conhecimento e aprendizado no mundo espiritual da jiboia branca. Nesse lago grande, na comunidade da jiboia branca, viviam muitos encantados. Todos eles conheciam o segredo da planta do poder, que é a ayahuasca, o cipó. O cipó, para nós, e Nishipai, né? A folha que se chama kauá. O guerreiro aprendeu com a jiboia branca todos os ensinamentos do canto, do mantra. Nós chamamos miração da jiboia encantada. Aprendeu como se preparar para chamar os encantados. Eu acabei de me perder. Todas as criações de Deus que nós chamamos de Kushipa, enfim, são uns cantos na nossa língua, né? Cantamos Runimeka, que é o nosso canto, o nosso mantra da jiboia, né? Nosso pajé, professor, mestre, e nosso Deus que nos ensinou. Foi assim que o povo Runiquim recebeu esses conhecimentos. O presente de curar as comunidades, né? Os parentes, orientar os ensinamentos. Eles receberam através da ayahuasca a sabedoria. Todos os conhecimentos que vêm da ayahuasca, a cultura ayahuasqueira do cipó. Então, vamos lá. Continuando. Então, dentro dessa comunidade que o guerreiro foi morar, junto com a sua esposa, a jiboia branca, você percebe quem que tem o segredo dos mistérios das coisas. Não é o homem, é a mulher. Entendeu? É a mulher que possui o segredo. Na mitologia africana nós temos as figuras das feiticeiras, aí a Mio-Sorongá, que são as grandes mães que guardam o segredo do mundo, comparadas às moiras gregas, né? Foi morar junto com a sua esposa, Jiboia Branca, e eles tiveram 3 filhos. E assim ele foi convivendo na vida deles, fazendo tudo como eles. A lenda nos conta, meus amores, que ficaram uns 3 anos morando no fundo desse lago escuro, na profundeza do inconsciente, simbolicamente. Teve um certo dia que os pajés da comunidade foram buscar o cipó e a folha. O guerreiro, que estava ali há um tempo, nunca tinha experimentado o cipó, mas tinha curiosidade. Ele ia no ritual do Nishipai sem tomar,
porque a jiboia não deixava participar da miração do cipó sagrado, ensinamento. Mas naquele dia ele queria participar, era o momento. Então o guerreiro pediu permissão para tomar o cipó. Já tinha se passado, afinal de contas, 3 anos, né? A jiboia branca falou que ele não podia, porque era muito forte a miração de todos os segredos da jiboia. Em volta da mata tinha uma miração muito sagrada. Aí ele falou, mas eu quero participar. Né? Sabe, homem super paciente, né? Ele devia ser filho de Xangô, esse daí. Mas eu quero... Ou era do Ogum também, porque o Ogum também é uma paciência em pessoa. Mas eu quero participar. Eu estou há 3 anos aqui. Já é bastante, né? E eu quero participar dessa cerimônia para ver qual é o canto da jiboia que vai me mostrar na miração. Eu sou o guerreiro e eu tenho que participar. E aí a mulher... Vocês conheciam esse mito, pessoal? Eu conhecia superficialmente, não com tantos detalhes. E é interessante então. Isso que você falou, Léo, da mulher que traz os mistérios, porque na ayahuasca, lá no nosso ritual, eles sempre explicam muito do rito através das músicas. E tem uma chamada que eles fazem, que eles explicam, porque a ayahuasca ela é a união de um cipó e de uma folha, e um chama mariri, outra chacrona, um dos nomes que tem, e eles falam, né, que o cipó, o mariri traz a força e a chacrona conduz e traz a luz. Então, ela que traz os mistérios, que seria a folha. E tem tudo a ver, né? Com que... Exato. Cabe ao feminino, meus amores, Que a rainha. os segredos. É. Até porque não existe coisa mais frágil que a masculinidade. Voltando. Aí a mulher falou, então. Você está liberado. Tem condições de você tomar, né? E se concentrar nos cantos da jiboia para você ter uma miração boa, que vai trazer paz para a nossa comunidade. Conhecimento, aprendizado, sabedoria, luz do cipó e ayahuasca. Então, eles tomaram essa noite. Uma noite importantíssima, meus amores. Eles estavam fazendo a cerimônia lá no fundo do Lago Escuro. Você percebe? Lá na profundeza do inconsciente. Olha só, aqui nós temos, meus amores, tanto o inconsciente e tanto o cipó, a planta, como objetos sagrados. Você tem aí elementos importantes dos povos originários nossos, né, que a gente chama de indígenas, mas a nomenclatura certa, povos originários. E com uma sabedoria gigantesca, né? Mas, como o nosso complexo cultural é enorme, né, vamos imitar os States e a Europa. Continuando. Hoje eu estou sutil, tá? Nas alfinetas. Feito um mamute numa loja de cristais, né, André? Então, continuando. Então, à noite, no fundo do lago, eles estavam realizando a cerimônia. No fundo do Lago Escuro, todos os encantados, todos os animais desse local participaram da cerimônia. Uma comunhão com a natureza. Eles começaram a cantar. Serviram um copo para cada um. Serviram mais uma, a segunda, a terceira rodada. Aí começaram a receber as forças do cipó. A incorporação de todas as vibrações da ayahuasca, energia da terra, água, floresta, e o guerreiro começou a perceber as forças das mirações da jiboia. Ele ouviu os cantos e viu muita coisa, aprendeu muito. E num certo momento ele viu uma jiboia branca engolindo um guerreiro na miração. A partir do momento que viu que estava sendo engolido pela jiboia branca na miração, o guerreiro não aguentou, começou a gritar alto na cerimônia. Ah! 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 Passou, som onomatopaico. Mas ele não podia gritar, ele podia participar, mas sem gritar. Quer dizer, cala a boca, rapaz. Porque fica aí, fica como tenhas, fica com o que é seu, né? Muitas vezes quando a gente tem algum conteúdo, a gente quer, até nas próprias...
nos próprios rituais mesmo de ayahuasca, né? Muitas vezes, a primeira vez, o pessoal grita, né? Mas é um momento muito sagrado. Sagrado como sacralizado e sagrado também como íntimo, né? Tinham avisado para esse bonitinho, para não falar outra coisa, desde o começo. Os pajés que tinham preparado a folha e o cipó ficaram assustados. Tiraram a miração do guerreiro. Forçaram uma oração de cura no corpo dele. E assim amanheceu o dia. Como a missão era muito sagrada para a Jiboia Branca, eles ficaram um pouco chateados, ofendidos com aquilo que aconteceu lá na cerimônia. Ficou torta de climão, sabe, gente? Pro guerreiro, claro. Quando amanheceu, as jiboias foram caçar. O amigo do guerreiro tinha um amigo, peixe encantado do lago, que estava sabendo o que tinha acontecido, aproveitou... O que aconteceu com ele aqui? Espera aí. Aproveitou que as jiboias foram caçar e veio na direção do guerreiro para conversar com ele. O peixe falou da família que o guerreiro deixou lá na comunidade que ele tinha vivido. Lá com os Honey Queen, né? Honey Queen, desculpe. Lembrou que os filhos do guerreiro, com a sua primeira mulher, estavam procurando o pai, sofrendo sem ele, e disse que ele deveria voltar para a comunidade. O guerreiro aceitou o convite do amigo para levá-lo até a sua casa, numa comunidade Honey Queen. Quando as jiboias chegaram da caçada, o guerreiro tinha fugido e retornado para a comunidade. Nessa volta, saindo do lago escuro, ele passou remédio em todas as partes do seu corpo, nos ossos, nos olhos, para se transformar de novo e voltar a ser Honey Queen. Quer dizer, ele comunga dessa natureza aí do inconsciente, bebe dessas águas e existe algo para ele voltar a ser ele mesmo, né? E também isso mostra que nós voltamos transformados após um mergulho aí em questões inconscientes. Né? Não sei de nada. Isso acontece no reino de Passarga, né? Então, ele voltou para sua antiga mulher. Quando ele chegou, ela perguntou o que tinha acontecido com ele, né? E aí ele vai contar a história de como surgiu o encantamento com a jiboia, que ele se apaixonou, que achou muito bonito, que foi morar com ela nos encantos dentro do lago, que havia tomado a folha do cipó e teve admiração, e que ele ficou gritando à noite, enfim, fez lá torta de climão com todo mundo, né? E que ele resolveu ir embora. Isso geralmente acontece nos contos de fadas com a figura feminina, meus amores. Mas também podemos olhar aí para o masculino. Sabe aquela coisa? Não entre nesse quarto. O que o protagonista faz? Escancar a porta. Que é o lugar onde os segredos estão guardados, né? E tem um pum, né? O Barba Azul falou, é isso mesmo. O Barba Azul falou, é isso, boa. Ah, eu adoro a história do Barba Azul. É isso mesmo, pois é isso mesmo. Aí abre a portinha lá, né? Ossos. Enfim, amor aos pedaços. E o que acontece? A mulher escutou tudo, né? Ficou morando com ele, mas ela ficava com medo dele voltar para a comunidade da jiboia e não deixava com que o guerreiro saísse da sua casa. Então passou um tempo, o guerreiro voltou no mesmo lugar em que ele encontrou a jiboia branca. Tá? Ele voltou lá porque ele já tinha visto, naquela miração que ele gritou, que ela tinha uma missão a cumprir. Então ele encontrou o filho da jiboia branca. O seu próprio filho. Quer dizer, a própria criança que existia ali dentro dele, não? Esse filho estava procurando o pai. O último filho dele, o filho pequeno, a jiboia pequena, veio e mordeu a ponta do dedo do guerreiro. Mas não tinha força suficiente para comer o pai, para o engolir, né? Então a jiboia pequena chamou um irmão para ajudar. Veio um irmão e tentou morder a ponta do dedo do pé, e também não conseguiu engolir o guerreiro. Chamaram outro irmão, e outro irmão foi e também não conseguiu engolir. Chamaram a mãe, a grande jiboia branca, né? A jiboia veio e conseguiu engolir os 2 pés do guerreiro. Foi engolindo o pé para cima, na cintura, na barriga, e ele começou a agir. Começou a gritar, pediu socorro para a comunidade. Começou a gritar bem alto na floresta. Rei, rei, rei! Som de onomatopeias.
São de onomatopeias é grifos meus, tá, gente? O pessoal da comunidade Runiquim, onde morava ali o guerreiro, escutou e foi ver o que estava acontecendo, né? O guerreiro estava na metade, a mulher dele estava engolindo-o, mas ele não estava vivo, gritando. Aí os guerreiros da comunidade mataram a jiboia, tal como no mito de Oxóssi que ele mata o Xumaré. Tá? Eles bateram na cabeça da jiboia e a mataram, né? Tiraram o guerreiro vivo da boca da jiboia. Só que o guerreiro estava todo quebrado, mordido de cobra, com as juntas dilaceradas, né? O guerreiro pediu para os parentes dele levarem a jiboia também. Os discípulos do guerreiro levaram-no para a comunidade e enterraram ele e a jiboia, um ao lado do outro, como o guerreiro assim tivesse, né? O pediu. Não enterraram tudo junto porque ele explicou que ele se transformaria em cipó. Ia nascer o cipó da sepultura onde ele foi sepultado. E a jiboia se transformar em folha, Kauá, a rainha da floresta. Esperados 3 meses, o 3 é quase um fechamento de ciclo para a psicologia analítica. Você tem as questões de trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, você tem, né, as 3 fases da mulher enquanto a deusa tríplice celta, né? Esperado 3 meses, nasceram o cipó e a folha, do jeito que ele falou. O guerreiro também tinha falado que era para eles tirarem o cipó com muito respeito. Antes de tirar o cipó e a folha, pedir licença à natureza, pedir licença ao cipó e à folha. O guerreiro também ensinou mais uma coisa sagrada, os ensinamentos do mantra através da miração. O canto que foi dado. Como era o encantado, né? Aí como ele era encantado, o cipó cresceu rapidinho. Deu uma, né, cipó grosso. A comunidade mais antiga dos índios mais velhos foram lá, pediram licença, fizeram uma oração, se reverenciaram frente àquilo do inconsciente, aquele símbolo do inconsciente que havia nascido perante a eles, né? Através do quê? De um sacrifício. Entendeu? Eu grifo meu, gente. Por que muita gente... Não sei... Nada ficou no lugar. Enfim. Gente, eu vou falar também sobre uma questão aqui. Vou fazer um pequeno parênteses. Para qualquer ampliação de consciência, ou para qualquer mudança que nós precisamos fazer, é necessário um sacrifício. Só que nós não estamos dispostos a sacrificar as coisas. Nós somos egoístas, né? Nós não estamos dispostos a realizar sacrifícios para um bem maior. Então, fica a dica, né? Porque daí nós não somos devorados pela jiboia branca, mas sim pela grande serpente negra, que é a que nós mesmos habitamos, né? Nós mesmos damos corda para ela. E aí a serpente se torna um símbolo do terrível, de algo que quer me devorar. Esse algo que quer me devorar é justamente o eu mesmo, aquilo para qual que eu não olho. Sabendo mais sobre nós mesmos, nós vamos nos tornando mais inteiros. Inteiros na nossa existência efêmera. Frase de hoje. Então, os índios fizeram uma oração, fizeram uma cerimônia em volta desse cipó e da folha, tiraram e fizeram um cozimento do jeito que o guerreiro havia os instruído. Na panela de barro, colocaram a folha, cipó, água. O fogo tinha que ser feito com uma árvore especial que tem na floresta, que é iapacaru, a madeira que a gente queima para fazer o preparamento do cipó. Toda a comunidade foi convidada para participar dessa cerimônia de ayahuasca. A partir desse momento, tomaram o cipó e começaram a ter mirações na primeira dose, na segunda dose, na terceira dose, e começaram a receber todos os mantras que o guerreiro tinha falado. Através dessa miração, eles conseguiram captar todos os cantos Runimeká,
os mantras do cipó, as sabedorias da natureza, a ciência, o mistério da Conúcio, que inclusive é o título de um livro que eu deixei para vocês, que é a integração dos opostos, Operação Alquímica de Integração dos Opostos. O Mistério da Conúcio é um livro do Edinger, tá? A ciência, o mistério, os conhecimentos da guardiã da jiboia. E aí eles receberam e propagaram essa missão. Que lenda linda, né, gente? Nossa, lindo, lindo. E tem E muito o asqueiro que está assistindo a gente aí, e com certeza eles se conectaram bem com essa história. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Nós podemos pensar, né, é o mesmo princípio ativo, a serpente. Então, nós podemos olhar aí também isso pela ótica aí da serpente, a questão aí do Oxumaré, não é verdade? Tá, aqui já foi. A serpente 8 também está... minutos. Verdade, verdade. A serpente também está presente no mito do caos, tá? Ela é um duplo da alma e da libido ao mesmo tempo. Libido, gente, enquanto energia psíquica. Libido simplesmente energia, não como frase, energia sexual, não. Sabia. Energia. Com certeza. Sabia. Gente, é brincadeira. Eu tenho vários amigos freudianos e tudo mais, tá? Gente, eu amo todo mundo. Mas, enfim. É uma brincadeira, é óbvio. Mas a libido, quanta energia. E, enfim. Vamos lá. Existe uma vertente do yoga, Kundalini Yoga, que vai falar sobre o despertar da serpente que mora no chakra do Muladhara. Né? Que o Jung faz uma analogia aí do despertar ele vai falar do seminário sobre Kundalini Yoga, né? Das transformações simbólicas que acontecem no indivíduo. Ele vai apresentar a Kundalini Yoga associada aos modelos da fase do desenvolvimento psíquico, tá? Que voltados para a aquisição de uma consciência superior, ampliações de consciência, né? E ele vai interpretar os símbolos em termos de processo de individuação. Não sabe o que é individuação, meu caro, minha cara? Vai estudar e ler nas outras lives. Tem Entendeu? várias lives que você fala sobre isso. Exatamente. Tipo, Oko, Euá, enfim. Assista todas. E o Oko tem a definição de individuação. Oko tem... Não é? Pois é. Pois é. E... Então, olha como é profundo esse simbolismo da serpente. Existe uma serpente mística também, né? Uma figura, como eu falei, que vai resplandecer do consciente, mas que também está no inconsciente, entendeu? O inconsciente, ele não vai se identificar somente com o desconhecido. Ele é o psíquico desconhecido, ou seja, ele é tudo aquilo que não se distingue dos conteúdos psíquicos conhecidos. Como eu falei, a serpente do Jardim do Éden, enquanto mal perturbador, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos também a serpente na narrativa mítica de Lilith, que vai falar sobre um feminino de um poderio gigantesco, né? Enfim, pronto, cadê? Tá, aqui tá falando sobre Lilith. E tudo isso com o simbolismo da serpente. Então é óbvio que é um simbolismo gigantesco, tá? Mas você percebe que em todas essas historinhas que nós vimos hoje, que eu fui contando hoje,
elas nos contam sobre movimento, que elas estão ligadas ao Oxumaré. Uhum. Então, ao mesmo tempo, o Oxumaré é algo simples e complexo. Leve e denso. Começo e contínuo. Ele vai trazer uma espécie de conútil, nesse sentido, esses opostos. Ou talvez o desafio seja justamente realizar a operação do conútil. E por que simbolicamente também ele é simbolizado ao arco-íris? Porque ele vai trazer todas as cores. Ele vai trazer, então, os espectros aí que precisamos passar. Ao mesmo tempo, ele vai falar de um movimento da vida que não é linear. Por exemplo, se você vai ler Freud, ele é um autor... deu uma tosse. É um autor linear. Você entende muito bem o raciocínio do Freud. Ele tem uma racionalidade muito compreensível. O Jung, ele é um autor circular, então ele fala aquilo na primeira obra, depois lá em outra obra ele retoma, tal, enfim. Tem a ver com o que o Deldébio falou. A gente fez uma live, que é um historiador também, né? Ele é arquiteto, estuda muito simbolismo, enfim, cabala. E ele fala sobre o aprendizado e o conhecimento ser espiralado. E não é linear. Tem tudo a ver, Exato. Então, essa questão da espiral, o que acontece? Um problema sempre é um problema. Vamos supor que eu estou nesse ponto da espiral. Então, eu me desenvolvi, fui ampliando minha consciência, tô aqui. Isso daqui é um problema ainda. Entendeu? Mas, como eu estou aqui, a forma que eu vejo isso hoje impede de ser visto como um problema. Uhum. Entendeu? Essa que é uma questão importante. Quanto tempo nós temos? Uns Poucos minutos. 3, 4 minutos. 3 ou 4 minutos, tá? Então, o que acontece? Eu quero que vocês pensem, né? Semana que vem é live do quê? Eu não me lembro. É o San? Yansan? O San. O San. O San. Depois é Yansan. O San. Eu. Daí eu vou falar de Ossan. Tá, quase que eu soltei um spoiler agora. Eita, podia ter falado que era Yansan. Yansan é agitada, que tinha que vir primeiro. Isso. Não pode esperar. Tá falando da minha mãe aí, hein? Epa! É engraçado, né? Esses dias perguntaram, Léo, você é de Oxóssi com Yansan? Não. Eu sou de Oxóssi com Oxum Apará, gente. Eu sou Oxóssi, Oxum Apará, Yansan e Airá. Meu último santo é Xangô. É um airazão aí. Aí o pessoal fala, nossa, você é terrível. Eu falo, nossa, que horror. Intrigas da oposição, sabe? Uhum. Eu não entendi a cara dos dois. Léo, 2 minutos, tá? 2 minutos, tá. Então, olha só a multiplicidade dessa questão da serpente, né? Você tem lá no Rei Leão, não no Rei Leão, desculpa. No Aladim, eu esqueci o nome dele. O malzinho. Que isso, Jafar com um cajado com a serpente, né, indica o veneno. Aí, né? O pecado da inveja, né? Enfim, eu tô unindo uma live com a outra daqui a pouco, né? Mas, gente, por hoje é isso. Assistam a nossa live, tá? Mais tarde, também, 6h30, nós temos a outra. E é um prazer, mais uma vez, agradecido ao André e a Rê, que eu adoro estar aqui falando sobre esses arquétipos. Acabou a caderneta, André?
Deu algumas páginas hoje aí. Esse mês acaba. Tamo na missão aí de acabar com ela. Eu vou mandar uma pra você de presente, tá? Eu acho isso. Me sinto culpado. Gente, obrigado. Semana que vem nós estamos falando de Ossan, né? Eu. E obrigado. Assistam casodeautocuradores.com.br.